Sinceramente, nunca pensei que teria tanto medo de uma quinta-feira. É um dia da semana perfeitamente bom e raramente você ouve as pessoas reclamando sobre o quanto odeiam as quintas-feiras. Não existe, abre aspas, a quinta-feira já acabou? Fecha aspas. No entanto, à medida que a semana passava lentamente, tudo que eu conseguia pensar era o aviso constante de outro dia de nevoeiro que se aproximava rapidamente. Além de tudo isso, minha manhã começou com um roteiro para um relatório de uma pessoa desaparecida. Uma mulher chamada Jennifer Cook, de 25 anos. Ela entrou na floresta em um suposto incidente de sonambulismo e seu status, por qualquer motivo, foi listado como em extremo perigo. Eu reconheço o nome dela. Éramos amigas na faculdade. Uma coisa boa aconteceu. Daniel decidiu que descansar era muito chato e decidiu voltar um dia antes do esperado, ainda se recuperando, mas bem o suficiente para me incomodar. Quase me arrependi de dizer isso, mas senti falta do cara. Acho que é verdade que você nem sempre percebe que sentirá falta de algo até que isso seja tirado de você. E mesmo essa insuportável dor na minha bunda era melhor do que o isolamento absoluto. Mendigos não têm essa escolha. Observei seus olhos se iluminarem vendo os cartões de melhoras que haviam sido deixados em seu lado do console. Ele bufou quando notou que eu deixei para ele. Feliz aniversário, vovó. Ele riu ao pegá-lo, abrindo o cartão para não encontrar palavras gentis ou mesmo uma assinatura, mas um rabisco dele com 2 trombetas de ouvidos inspiradas em Beethoven coladas em sua cabeça. O que posso dizer? Eu estava entediada. Obrigado, Evelyn. Você é uma neta muito atenciosa. Depois da transmissão do tempo matinal, momento em que ele se juntou a mim para anunciar seu retorno à estação, desligamos nossos microfones para colocar o papo em dia. Mal acredito que seja preciso dizer que recuperar o atraso para nós não envolvia apenas o mundano. Ele me contou sobre seu procedimento em detalhes vívidos, quase com entusiasmo, e para ser honesta, eu estava muito interessada. Delicadamente, ele inclinou a cabeça para os lados para mostrar as cicatrizes atrás das orelhas e o curativo cirúrgico ainda guardado por dentro. Não era de admirar que ele ainda passasse a maior parte do tempo tentando ler meus lábios, mesmo que seus ouvidos tivessem sido consertados com sucesso. Ele não conseguia ouvir nada com algodão recheado lá dentro. Por fim, esgotamos a conversa sobre bisturis e pontos, e ele me perguntou que tipo de acontecimentos bizarros ele havia perdido durante suas férias. A pia sinistra ainda está agindo mal. Os canos estavam um pouco enferrujados outro dia. Acho que isso estava deixando tudo um pouco mais choroso do que o normal. E você recebeu alguma ligação? Eu hesitei, mas tentei não parecer muito relutante em responder. Em vez disso, fingi que estava pensando, olhando para as memórias maçantes e completamente sem importância antes de balançar a cabeça. Na verdade, apenas alguns pedidos de música. Um cara na cidade está apaixonado por Diana Ross. Os olhos de Daniel estavam fixos em meu rosto, lendo-o muito depois que meus lábios pararam de se mover. Acho que o fato de ter evitado seu olhar completamente foi mais um sinal revelador de segredo do que qualquer outra coisa. Eu não queria contar a ele sobre a mulher chorando no telefone, a pedra que estava no meu estômago ou qualquer conversa que pudesse agitar. A sensação de mal-estar que aquele assunto causava era tão vaga, tão confusa para mim que não tive vontade de cair naquela toca de coelho por minha própria vontade. Mas e aquele pássaro? Eu interrompi assim que ele respirou fundo para falar, trazendo meus joelhos para cima na minha cadeira e chutando a mesa para rolar alguns metros. Eu praticamente pulei da cadeira para atravessar a sala, o fone de ouvido abandonado e o dedo apontado para a janela. Com certeza, meu inimigo estava falando do ninho que havia construído em um galho de árvore bem na beira da janela. Você não gostou do ninho? Daniel perguntou como se houvesse alguma dúvida sobre como eu me sentia.
Ele vai ter todos os seus bebês de aparência assustadora bem na frente da nossa sala de transmissão. Eu coloquei minhas mãos no vidro com um gemido exasperado. Mesmo quando bati meu punho contra a superfície, aquele passarinho de merda não saiu. Ele apenas olhou para mim, o rosto virado para que seu olho humano seguisse meus movimentos. Se seu bico tivesse a capacidade de se mover em um sorriso, tenho certeza de que estaria sorrindo para mim. Eu vou me livrar dele. Ei, espera aí. Eu sei que é estranho, mas você não vai simplesmente... Não, eu não vou matar ele. Eu corrigi Daniel, voltando para a mesa para pendurar meus fones de ouvido corretamente. Encostei-me no encosto da minha cadeira abandonada, encarando meu colega de trabalho para explicar minhas instruções. Vou sair pela escada de incêndio para pegar o ninho e levá-lo para a floresta. Não vou machucá-lo, vou apenas fazer que se aninhe em um novo local. Você só precisa assumir os controles enquanto eu estiver fora. Ele não podia usar fones de ouvido, mas isso não me importava, contanto que ele pudesse manter a música tocando sozinho e evitar qualquer lapso de silêncio enquanto eu estivesse fora. O plano seria simples e eficaz. Ainda tento entender esse sentimento ou urgência. Eu precisava me livrar daquele ninho, e isso precisava acontecer imediatamente. Tive que sair da estação para chegar à escada de incêndio. Eu sei, isso anula completamente o propósito da escada de incêndio, mas não valia a pena acionar o alarme apenas para economizar alguns passos e explicar minha obsessão estúpida ao meu chefe enquanto eu o desarmava. Isso envolvia descer infinitas escadas barulhentas para baixo e para baixo, até que eu estivesse circulando uma espiral de 15 metros de metal enferrujado até o chão de cimento frio. A placa de saída não brilhava mais, mas a janela da porta brilhava com uma luz amarelada do céu nublado do lado de fora. Quando meus sapatos afundaram na grama alta, levantando pedrinhas na terra seca, tive uma sensação de imensa insignificância. O mundo parecia grande e eu me sentia pequena, sufocada em algum lugar no meio de todo aquele espaço vasto e ilimitado. Foi a primeira vez em mais de uma semana que senti o vento na minha pele tão diretamente, e algo sobre ficar ao ar livre não parecia reconfortante. Eu não sentia liberdade. Eu me senti violada, exposta. Eu me senti como uma recém-nascida sem orientação. Resolvi fazer o trabalho o mais rápido possível. Prendi minha flanela em volta da cintura, segurando cada lado da escada de incêndio enquanto subia. Dei uma olhada nas montanhas naquelas altas colinas de rocha e terras cobertas por árvores recém-brotadas e sempre vivas. Olhar para o horizonte me trouxe estresse. Esse estresse formou uma bola retorcida no meu estômago como uma pedra, na verdade. Eu não precisava de mais dessas em minhas entranhas. Ok, seu merda de penas. Uma vez que eu estava no topo, ofegando sem fôlego, nos espasmos absolutos de exaustão, acenei com a mão para enxotar o pássaro. Pela primeira vez, ele realmente saiu, mas isso não me trouxe muito conforto. Ele voou para longe de seu ninho sem pânico, como se não fosse embora porque tinha medo de mim. Ele simplesmente saiu do caminho para pousar em outro lugar, casualmente, como se dissesse: só estou mudando porque quero. Estendi a mão por cima das barras de metal para agarrar o ninho, agarrando-o do galho. Agora, por mais que eu odeie esse pássaro, e por mais que eu tenha falado sobre esse fato, não consegui ser rude com seu ninho. Segurei-o com um nível de ternura, mas ainda prendi a respiração ansiosamente enquanto espiava a teia circular de galhos e peles de animais descartadas. Não havia ovos, mas o ninho não estava vazio. Com estremecimento de nojo e cada nervo do meu corpo querendo tirar aquela maldita coisa de mim o mais rápido possível, joguei aquele ninho o mais longe que meu braço permitia, enxugando as mãos na cintura da camisa enquanto assistia voar para as árvores. Dentro daquele ninho, aninhado no centro como amamados e delicados ovos, havia 4 dedos humanos arrancados da junta.
Eram jovens e magros e unhas pintadas com esmalte vermelho parcialmente lascado. Foi então que eu ouvi um deslizar atrás de mim, raspando no metal da escada. Era um som doentio que só aumentava o arrepio que eu sentia subindo pelos braços e pescoço. Eu me virei, pronta para encarar qualquer criatura que estivesse rastejando para fora da floresta. E encontrei uma videira grossa e coberta de terra que havia crescido até as vigas enferrujadas e cruzando o primeiro degrau. Eu tinha visto um pássaro com olhos humanos, uma pia com voz humana, mas Deus me livre se essa planta começasse a se personificar também. Ansiosa para sair daquela escada de incêndio e voltar para a estação, passei por cima do apêndice verde e lamacento e me preparei para ouvir meu sapato bater no segundo degrau. Nunca bateu. Em vez disso, outra videira tão lisa e rápida quanto a outra serpenteou sobre meu pé. Depois outra e outra, descendo pelo menos mais 3 degraus. Não importa onde meu pé caísse, ele deslizaria e eu cairia em cada uma daquelas escadas. Enfim, foi o que pensei que aconteceria. Assim que perdi o equilíbrio, senti um aperto viçoso em volta do meu tornozelo. Uma das trepadeiras agarrando minha perna e usando uma quantidade incompreensível de força para arremessar meu peso para longe dela. Eu me senti como uma mosca sendo golpeada por uma mão agressiva, como se eu fosse uma praga nessa situação. Em um momento, eu estava olhando para meus pés e, no seguinte, estava olhando para o chão quando comecei a cair. 50 pés era uma distância que talvez eu não tivesse sobrevivido. Eu me debati em alguma tentativa de agarrar a borda da escada, mas aconteceu de cair com meu peito preso sobre uma barra que estava em uma das espirais logo abaixo do topo. Fiquei sem fôlego, os braços agarrando o corrimão enquanto a dor irrompia em meus ombros e meus cotovelos por aguentar meu peso. Eu chutei minhas pernas para cima, envolvendo-as em torno da barra mais próxima que pude encontrar até que eu estivesse agarrada à borda. A floresta sem fim estava à minha frente e tudo que vi a princípio foi um mar verde. Foi quando vi movimento no horizonte. Eram as nuvens ondulantes, rodopiantes e espessas de neblina lentamente rastejando em direção à estação de rádio e à cidade além de nós. E pela primeira vez desde que comecei a trabalhar aqui, pude ouvir um gemido no vento. Não foi exatamente um estrondo como seria de se esperar de um trovão, mas um gemido baixo, como de uma baleia, que se pode imaginar que ecoaria do fundo do oceano. A névoa fazia aquele som como uma coisa viva com voz própria. Eu gritei uma série de maldições, misturadas com sons ininteligíveis de pânico, enquanto eu usava toda a minha força para me puxar para cima no patamar, escolhendo o estresse dos braços doloridos em vez de uma longa queda. Eu me levantei caindo sobre o corrimão e caindo de barriga no metal sólido. Enquanto me levantava, perdi minha camisa de flanela em um obstáculo e não me importei em voltar para buscá-la, mesmo que fosse a minha favorita. Eu meio que corri, meio que tropecei pelos degraus restantes, pulando todos o que pude enquanto o chão abaixo se contorcia e se movia na minha linha de visão. As mesmas trepadeiras cobertas de lamas que me jogaram para fora da escada de incêndio estavam se arrastando para fora do solo, todas se contorcendo de agitação. Eu tropecei através delas, correndo para a porta, mas quando finalmente estava ao meu alcance, não havia como abri-la. A porta estava coberta de baixo ao centro por uma espessa camada de vegetação, coberta de mato, como se a floresta tivesse engolido em uma camada de espinhos e galhos. Árvores jovens e em miniaturas brotaram do chão naquele curto espaço de tempo que levei para sair e voltar. Seus troncos e galhos entrelaçados para manter a porta fechada. Eu rasguei minhas mãos na casca e espinhos mordendo minha pele, mas a cada puxão e rachadura na madeira maciça, as árvores se contorciam e voltavam ao seu lugar em um jogo obstinando de cabo de guerra. O gemido distante estava mais próximo agora, fiapos de neves envolvendo meus tornozelos enquanto lentamente começava a cobrir o chão e crescer. Mas por mais em pânico que estivesse, só gritei quando olhei para trás, para a porta,
vendo um rosto escurecido e branco dos meus olhos me encarando pela janela. Era Daniel, batendo no vidro amarelo embaçado enquanto tentava forçar a porta aberta do seu lado. Suba lá! Eu gritei pela porta. Faça a transmissão de emergência! Vá lá em cima, pra escadaria! Ele olhou para mim, balançando a cabeça enquanto tentava mais uma vez abrir a porta sem sucesso. A janela manchada nublou meu rosto, tornando meus lábios impossíveis de ler. Eu me virei para ver as mesmas árvores que cobriam a porta, agora brotando na parte inferior da escada de incêndio. A névoa estava se aproximando, engolfando completamente as árvores apenas a 4 metros de distância de mim. Sem ter mais para onde ir, voltei para a porta com uma última tentativa desesperada de arrancar as plantas. Eu vi o rosto de Daniel desbotado e branco de medo, com as 2 mãos no vidro. E então, enquanto a névoa se envolvia em torno de mim e da própria estação de rádio, eu não conseguia ver nem 1 centímetro à frente do meu rosto. Dan desapareceu da minha vista, assim como tudo, exceto as nuvens cinzentas rodopiantes. Acho que nunca experimentei tanto silêncio. Não havia vento, nem pássaros. Apenas o som da minha própria respiração ofegante enquanto o ar ficava pesado com um gosto de solo úmido. Embora eu estivesse de frente para a porta, as nuvens diante dos meus olhos faziam parecer que eu estava flutuando em um deserto sem fim. Era um mar de ar frio e pesado que fazia cócegas em todos os pelos dos meus braços e da minha cabeça. Houve aquele gemido de baleia novamente. Foi seguida pela mais estranha série de cliques, como uma língua contra os dentes estalando rapidamente em nenhum padrão real. Eu não estava preparado para quando isso me tocou. Apertei meus lábios com forças para evitar fazer barulho quando algo afiado e fino roçou a carne, levantando a parte de trás do meu braço. Foi seguido por outro, depois outro, como dedos impossivelmente longos ou pernas de alguma aranha brincando com meu cabelo e cutucando meus braços. Parecia ameaçador, mas também curioso, como se o que quer que estivesse patrulhando na névoa estivesse tentando descobrir o que eu era ou o que poderia fazer comigo. Meus olhos estavam fechados e meus braços apertados firmemente em volta do meu corpo. Não consigo nem começar a descrever como é na cabeça quando algo enorme, invisível e não identificável cutuca e cutuca como se fosse um brinquedo humano. Eu estava esperando por presas e garras. Eu pensei com certeza, naquele exato momento, que estava prestes a ser comida viva por algo que nunca teria chance de ver. E meu último ato nessa terra teria sido assediar um maldito pássaro. Meus dentes batiam enquanto eu esperava por um destino que certamente era sombrio. Mas foi surpreendente quando senti todas as presenças ao meu redor se afastarem de repente. O chão tremeu uma vez, 2 vezes, e então o mundo ficou imóvel novamente. Meus olhos se abriram enquanto eu observava as nuvens cinzas rodopiantes na frente da minha visão lentamente começarem a clarear. A entrada, assim como as árvores retorcidas que a rodeavam, apareceram pouco a pouco. As cordas ondulantes de cascas e espinhos começaram a se desprender uma das outras e espiralar de volta para o solo como se fossem acenadas sobre a terra. A porta estava na minha mira enquanto a névoa quase desaparecia completamente. Bem, ao que parece, eu não morri. Chocante, eu sei. Acho que nunca abri uma porta tão rápido na minha vida. Corri para dentro, batendo atrás de mim, e não perdi tempo correndo escada acima em direção à sala de transmissão. Pura adrenalina me levou ao topo no que pareceu um instante, onde encontrei Daniel sentado no console, com o microfone situado na frente de seu rosto e a linha de rádio de volta aos trilhos. Antes tarde do que nunca. Dei um suspiro alto e pesado e me encostei na parede, o movimento captando meu olhar pela janela. Minha camisa de flanela ainda estava presa na beira da escada de incêndio, rasgada em pedaços absolutos e balançando como uma bandeira de rendição. Foi então
que fiz um juramento solene de que, se eu visse um ninho de pássaro perto da escada de incêndio, ele poderia ficar. Inferno, eu daria uma maldita festa de boas-vindas se isso impedisse que isso acontecesse novamente. Desde que a tarde chegou, algumas coisas vieram à tona. Recebi mais de uma ligação furiosa do dono da rede que afirma que demoramos muito para fazer o anúncio para as pessoas na cidade. Um casal foi visto pela última vez passeando perto das árvores e não voltou para casa desde que a neblina passou. E claro, fizemos relatório de pessoas desaparecidas imediatamente. Eu também tenho um enorme padrão de hematomas aparecendo no meu peito por causa da queda e, devo dizer, dói pra um caralho. Chamamos a polícia sobre os dedos no ninho. Eles nos garantiram que não havia um assassino solto na área, embora, assim, pareça mais simples de lidar. Fiquei um pouco surpresa que a polícia tenha pedido cópias de nossas gravações de chamadas no início da semana e, felizmente, as regras da estação significavam que nenhuma delas havia sido excluída. A única gravação que faltava era a que Daniel havia feito no exato momento em que perdeu a maior parte da audição. Por que nosso chefe excluiria isso depois de coletar suas cópias? Eu ouvi rumores de quem aqueles dedos podem ter pertencido. Eles dizem que a garota desaparecida, Jennifer, provavelmente foi vítima de um ataque animal enquanto vagava durante o sono devido a uma pílula recém-prescrita que ela estava acabando de começar a tomar. Um comprimido para dormir. Decidi que, quando terminar aqui, verei nossos registros de chamadas dos últimos dias. Uma certa ligação de uma mulher insone está voltando para mim. E posso reconhecer esse número de telefone se ouvir novamente. Suspeito que possa corresponder a um número que ainda não tenho em meu celular pessoal. Serei honesta. Espero estar errada. Há muito que preciso explicar quando tiver certeza. Aqui é a Evelyn, da 104.6 FM. E talvez eu dê uma volta na floresta mais tarde.